O Senhor lhe diz, e diz a cada um de nós: tranquilizai-vos, eu estou contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça, o amor de nosso Deus, Jesus o Senhor e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o versículo 36. Nos narra o momento da tempestade que os discípulos estavam vivenciando dentro da barca, e Jesus se aproxima e Jesus entra na barca e a tempestade se acalma e tudo se tranquiliza, tudo cessa, porque o Senhor estava junto com eles. Vamos ouvir o evangelho de hoje, pedindo ao Senhor que nesse início de semana possamos ter a graça e a força do Espírito Santo, a presença de Jesus na nossa vida, para que possamos, diante das circunstâncias, difíceis ou não, possamos estar com o Senhor possa estar conosco e nos ajudando a caminhar. Vamos ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma? Disseram-lhes, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostaram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse texto podemos buscar que esta barca aonde os discípulos estavam é a nossa vida. É o caminhar, é o dia a dia, é o nosso trabalho, é o nosso lazer, é a nossa convivência familiar, é as situações que acontecem dia a dia, são as situações de alegria, são as situações de encontros, são as situações de desencontros, são as situações de dores, são situações de doenças, de tribulações, enfim, é a nossa vida que caminhamos. É a nossa vida que estamos desde o nosso nascimento até o último dia de nossa vida, a caminhar. E essa vida a qual nós estamos, a nossa vida particular e a nossa vida junto com outros também, é esta barca.
E o Evangelho vai nos ensinar de que esta vida há tempestades, há ventos contrários, há situações de tranquilidade, há situações de vitórias, há situações de derrotas, há situações diversas, a dinâmica da vida. Mas nos ensina o Evangelho que é necessário que tenhamos Jesus nessa barca, na barca da nossa vida. Não um Jesus distante, não um Jesus lá longe, mas um Jesus onde devemos ter uma experiência cotidiana com Ele, uma experiência real, uma experiência da presença dEle, uma experiência com a palavra, uma experiência com a oração, uma experiência com a Eucaristia, uma experiência de estar com Ele diariamente, pedir a presença dEle, pedir a ajuda dEle, procurá-lo a todo momento, a todo instante. E assim o fazendo, Jesus está na barca. Jesus está na barca da nossa vida, mas é necessário que nós o busquemos, o deixemos ele entrar na nossa vida, e ele tome conta do leme da nossa vida, que ele tome conta do barco da nossa vida. Deixando assim, nós vamos ter vitórias, nós vamos ter alegrias, nós vamos superar as situações, seja qual for a situação. A situação de cada um é difícil, a situação de cada um é mais difícil por aquele que está vendo o outro, mas para o Senhor não. Para o Senhor a situação, Ele vai cuidar, Ele vai tomar conta. É difícil sim, o Senhor Ele quer nos ajudar a superar. Então que hoje, segunda-feira, começando a semana, nós estamos na terça-feira, dia 4 de agosto, começando o mês de agosto, mas diariamente possamos colocar a nossa vida na presença de Jesus. Pedir a Ele para tomar conta e Ele passe à frente, para que assim o nosso coração se tranquilize, mesmo que talvez tenha situações difíceis, mas que o nosso coração possa estar em paz, porque quando nosso coração está em paz, nós vencemos, nós superamos com maior tranquilidade. E o Senhor quer dar, e é Ele que pode dar essa paz a cada um de nós. Que o Senhor, nessa semana, possa dar a você, que nos acompanha na meditação diária, possa dar a você cura, libertação, superação. Que o Senhor possa trazer à tua vida, às nossas vidas, essa tranquilidade, essa paz, a paz que vem do Senhor. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento durante todos os dias dessa semana. Peçamos a bênção do Senhor, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo.